Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Agradecer a todos que puderam estar na reunião familiar ontem que nós fizemos, tá bom? A Rosângela Moura compartilhou a mensagem com a gente. Ela tem um canal no YouTube, ela tem um conteúdo toda semana do estudo do Vem e Segue também. Então eu peço a todos vocês que acompanham o meu canal, se ainda não é inscrito no canal dela, se inscreva. Vou deixar o link do canal dela aqui no final da descrição do meu vídeo. Tá bom? E vou deixar também no topo dos comentários para vocês só clicar ali e ir no canal dela e se inscrever. Se você não é inscrito, se inscreva. Deixa um comentário lá, o Vanderlei me indicou o canal. Conto com a ajuda de vocês. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui 2 Reis, capítulo 17. Aqui é um marco na história nas escrituras. Por quê? Porque você já ouviu falar sobre as 10 tribos perdidas de Israel. E é aqui nesse capítulo 17 que essas 10 tribos se perdem, tá bom? E aí eu vou compartilhar com vocês o que aconteceu aqui. O versículo 3 diz assim, ó. Contra eles subiu Salmaneser, nome difícil aqui do rei da Síria. Salmaneser, rei da Assíria. E Oséias ficou sendo servo dele e pagava-lhe tributo. Então o rei da Assíria, ele veio até Samaria. E ali, então, o Oséias, que era o rei ali de Samaria, o rei da casa de Israel, ele pegou e fez acordo com o rei da Síria para a Síria não atacar ele. Então, ele pagava tributo, né? Para a Síria, todo ano ele tinha que pagar o tributo lá, né? Bens, né? Ovelhas, ouro que eles tivessem. Então, ele tinha que pagar todo ano o tributo à Síria ali. Só que olha o que aconteceu aqui no versículo 4. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiro a só ao rei do Egito, e não pagava o tributo ao rei da Assíria cada ano, como dantes, né? Então o rei da Assíria encerrou, o prisionou na cadeia e no cárcere. Bom, então o que está acontecendo aqui? O Oséias, ele quebrou o contrato que ele fez com a Síria. Ele deixou de pagar o tributo e mandou mensageiros ir até ali até o Egito, né, para fazer convênio com o Egito para eles se protegerem contra a Síria ali, tá bom? Então, aqui pelo texto dá para entender que teve alguns anos ali que ele não pagou o tributo. Talvez estava difícil, né, a colheita, gado, né? E ele pegou, então, ele tentou buscar um recurso que foi buscar o Egito para fazer aliança para ele não pagar. Só que o rei da Síria descobriu. Ele descobriu sobre esses mensageiros e viu que ele estava armando. Então o que o rei da Síria faz? Ele vem até Samaria e ele prende Oséias, né? Ele prende ali e leva ele para o cárcere, ele deixa ele preso. E aí o povo da cidade se fecha, né? O povo da cidade de Samaria ali, o povo de Israel. E aí a Síria faz um cerco. Eles sitiam a cidade ali, né? Quando a cidade ela fica cercada aqui, conforme o texto, por 3 anos. Então, quando eles ficam só dentro da cidade, eles não podem sair para plantar, fazer lavoura, né? Cuidar das coisas, e fica sem água. Então, a reserva só que tem lá dentro da cidade mesmo de água. Então, é uma maneira, uma tática de guerra deles se entregarem. E deu certo, tá bom? O que aconteceu? Eles ficaram sem comida, sem água, a ponto de quase morrer. Então eles pegaram e se entregaram ao exército da Síria ali. E aí a Síria leva eles embora para o Reino do Norte. E depois nunca mais, até o dia de hoje, essas 10 tribos não voltaram. Por isso é chamado as 10 tribos perdidas de Israel. Bom, se eu parar a história aqui e eu perguntar para um professor de história mesmo, né? Perguntar por que Israel ele foi levado cativo. Só com a luz desse texto aqui, a pessoa pode bem dizer, ele foi preso e foi levado e dispersa às tribos de Israel porque deixou de pagar o imposto, porque ele traiu a aliança que ele fez e foi buscar o Egito ali. Então foi por isso. Então isso seria uma análise técnica de um historiador, né? Falaria que seria por causa disso. Porém, o Senhor ele diz que é outro motivo. Tá bom? Por que essas tribos elas se perderam? Na verdade, essas tribos elas vão pro Reino do Norte lá e elas se misturam, tá bom? Elas se misturam lá com outros povos e vão indo
para outros lugares. Então, ela se dissolveu elas não têm mais a sua identidade. Perderam assim a identidade, a sua cultura, a sua religião, por causa se misturaram com outros povos, foram espalhados para outra nação, tá bom? Mas aqui fala um pouquinho sobre esse motivo, tá bom? Que está no versículo 7 aqui. O Senhor dá o motivo por que isso aconteceu. Ele diz assim: porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus. Então ele fala que o motivo não é porque não estava pagando o imposto ou por causa de outra coisa, por causa que eles pecaram. Quando as pessoas pecam, elas ficam desprotegidas. O Senhor tinha convênio de proteger, né, as tribos de Israel. Porém, se eles estavam em pecado, eles ficavam sem essa proteção. Então, o próprio Senhor usou ali nações que eram inimigas para reeducar seu povo, né? Porque eles estavam rebeldes, não buscavam ao Senhor, estavam pecando, tá bom? Então, é isso que está acontecendo aqui. Então, não é o fato de não ter pagado imposto ou de ter ido fazer rebelião junto com o Egito, e sim o fato de estarem em pecado. E aí, então, ficaram desprotegidos. Mas não só isso, olha o que mais diz aqui. E os que fizeram subir da terra do Egito, e baixaram e debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses. Aqui ele está citando da época em quando Moisés tirou o povo do Egito, né, libertou o povo de Israel do Egito. Então aqui o Senhor está dizendo que o povo não tem gratidão, que se esqueceram do que Deus já fez por eles, né? Uma das provas disso é que agora a casa de Israel estava em perigo, e em vez de buscar ao Senhor, de orar, de buscar ao Senhor, buscar um profeta, né, para orientá-los, buscar a Deus ali, não. O que eles fazem? Ele vai buscar no Egito, né? Ele vai tentar fazer ali aliança, confiar no braço da carne, quando nós devemos confiar em Deus. Então aqui, novamente, mostra que eles começaram a acreditar em deuses que eram fracos, né? A palavra que ele usou aqui, ó, e temeram outros deuses, sendo que o Deus de Israel, o verdadeiro Deus, tirou eles do Egito com mão forte, né? E era para eles se lembrarem disso, ter gratidão disso, mas não. Ao invés disso, eles se curvaram a outros deuses também. Aqui diz o seguinte, ó: e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel, dos reis de Israel que eles fizeram. Bom, aqui está falando o que mais, né? Que o Senhor, ali na onde essa terra que Israel estava, ela tinha já gente habitando ali. E o Senhor tirou justamente porque eram pessoas pagãs, pessoas que não adoravam a Deus, né? Pessoas que queimavam seus filhos aí a ídolos. Então o Senhor considerou que esse povo ele era ruim. Então ele colocou uma nação santa ali, ele colocou Israel ali para reinar naquela terra. Tá bom? E o que aconteceu? Ao invés da nação continuar santa, não. A nação se corrompeu. Os israelitas se tornaram como as outras nações. E aí não faz sentido nenhum, né? O Senhor tirar um povo para deixar um outro povo ali que ficaria do mesmo jeito que eram as outras nações. Esse era o motivo pelo qual o Senhor tinha expulsado as outras nações. E agora a casa de Israel estava na mesma situação. Não tinham gratidão, pecaram contra o Senhor e ficaram igual às outras nações, adorando os vários deuses ali, tá bom? Então é isso que está acontecendo aqui. E aí aqui no versículos, né, continua falando aqui, fala de Judá também, que Judá também estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Mas tem uma diferenciação no versículo aqui, que fala que na casa de Israel só teve reis ruins, né? Não teve nenhum rei ali que salvou o povo, que andou nos estatutos do Senhor, que guardou os mandamentos. Na casa de Israel, todos eles eram reis ruins. Bom, porém, na casa de Judá, teve reis que eram bons, tá bom? Então, tem reis ruins e reis bons. Teve uma balança, pelo menos, ali. Agora, aqui na casa de Israel, não, eram todos ruins. Inclusive, né, quando Israel aqui, eles estavam em concordância junto com a Síria, eles desceram junto para batalhar já contra seus irmãos da casa de Judá, né, e que era algo terrível, que o Senhor havia proibido, né, as duas nações ali de se guerrearem. E agora
eles chegaram a fazer isso também por conta que Israel se submeteu ao seu inimigo. E o seu inimigo veio contra eles e pediu para eles ir então contra Israel também, contra a casa de Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Bom, vamos continuar a mensagem aqui falando um pouquinho sobre isso aqui. Depois de ter expulsado o povo, da casa de Israel ali, levado eles cativo, o que o rei da Síria fez? Ele povoou a capital ali, que era Samaria. A Samaria é muito importante no reino do norte aqui, porque é a mesma que nós conhecemos no Novo Testamento, que vem os samaritanos. Então, os samaritanos vêm de Samaria, tá bom? Então, o que acontece? Samaria era como se fosse a capital do reino do norte. E agora o rei da Síria colocou vários povos ali, diferentes para habitar nessa capital. Tá bom? Só não colocou o povo de Israel, não tinha povo de Israel. Mas olha só o que aconteceu, né? Só vou compartilhar esses versículos aqui para mostrar para nós por que os judeus eles tinham muita raiva dos samaritanos, né? Eles consideravam os samaritanos abaixo dos estrangeiros, né? Ou seja, os judeus eles consideram a casa de Israel, quem é da linhagem de Israel ali, uma nação santa, um povo escolhido de Deus. Depois deles tem os estrangeiros, né, que são as outras nações, que eles consideram um povo inferior a eles. E depois dos estrangeiros tem os samaritanos, né? Ou seja, por baixo de tudo ali seriam os samaritanos. Então vamos ver aqui um pouquinho como aconteceu da origem dos samaritanos aqui. Então vamos lá. Eu vou ler o versículo 24 em diante aqui, do 2 Reis 17. E o rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cutá, de Avá, de Amate, de Sefarvaim, e fez habitar a cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E ele tomara Samaria, e deu a ele a Samaria como heranças, e habitaram em suas cidades. E sucedeu que no princípio de suas habitação ali, não temeram ao Senhor. Entre eles o Senhor mandou leões, e mataram alguns deles, né? Então a terra começou a ter leões ali, e começou a matar o povo que habitou a terra de Samaria ali, coisa que não acontecia antes. Então o povo da terra que estava habitando ali, eles entenderam que aqueles leões estavam sendo mandados ali pelo Deus de Israel, tá bom? Porque eles não estavam adorando a Deus. E aí então, o que o rei da Síria faz? Ou seja, o povo da cidade de Samaria pede ao rei da Síria, né? Diz assim, ó: pelo que falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que levaste e fizeste habitar essa cidade de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra, pelo qual mandou leões entre eles, e eis que os mataram, e procuraram saber o culto do Deus da terra. Então, então, um grupo de judeus teve que voltar para a cidade de Samaria. Por quê? Porque eles falaram: olha, Deus está nos castigando, o Deus dessa terra está nos castigando aqui, porque a gente não cultua Ele. E a gente não sabe quem é Ele, não conhece. Então o rei, né, da Síria, o que ele faz? Ele chama sacerdotes e manda vir, né, para Samaria para ensinar o povo da terra ali a cultuar o Deus da terra. Então esses sacerdotes vêm, então vem um grupo, né, da casa de Israel e habita ali. Então esses são os samaritanos. Então os samaritanos, eles são o povo da casa de Israel misturado com os estrangeiros, tá bom? E aí por isso também, por causa que tinha esse mandamento da casa de Israel não se misturar com outras nações, por isso que os judeus eles olham torto ali para o samaritano e não os considera como irmãos, tá bom? Por causa dessa mistura. Bom, então o que aconteceu no final da história aqui? Eles vêm e ensinam o povo ali sobre Deus, sobre o verdadeiro Deus. Porém, acaba acontecendo um sincretismo ali. Eles acreditam em Deus, se convertem ao judaísmo, porém eles não largam os deuses que eles já tinham, né? Então eles acabam cultuando outros deuses e também o Deus de Israel. E assim nós temos a cidade da Samaria, que se torna então os samaritanos que nós temos no Novo Testamento, tá bom?
Então tem essa parte da história aqui que eu achei interessante. Vou compartilhar o último versículo aqui, já que nós falamos sobre essa dispersão, né, das 10 tribos, e elas não voltaram até hoje. Aqui em Regras de Fé, na 10ª, diz assim, ó: cremos na coligação literal de Israel e na restauração das 10 tribos. Então nós acreditamos na coligação, no juntamento das 10 tribos, da coligação do povo do Senhor ser reunido de novo. Essa união novamente, essa restauração, tá bom? Ela significa espiritual. Hoje em dia, essa restauração não significa uma terra, né? Então não é todo mundo que fazer parte da casa de Israel e ir para a Terra Santa, não é isso, tá bom? Na antiguidade era assim, né? Toda vez que a pessoa se convertia, tinha que entrar para o povo do Senhor e fazer parte ali. Hoje, na Israel espiritual, como que funciona? Nós entramos para a igreja, então nós fazemos parte da casa de Israel. Nós passamos a pertencer a uma das 12 tribos de Israel, quando nós somos batizados. Bom, para saber qual é a sua tribo, é só tirar a sua bênção patriarcal que você vai saber a qual tribo você pertence. Bom, então aqui nós fala que acreditamos na restauração dessas 10 tribos, tá bom? Que elas, no retorno das 10 tribos e também na restauração. E essa coligação das tribos de Israel, ela acontece por meio da pregação do Evangelho. Cada pessoa que aceita o Evangelho de Jesus Cristo e é batizado, está acontecendo essa coligação, está juntando o povo do Senhor, tá bom? O versículo continua dizendo, e que Sião, a nova Jerusalém, será construída no continente americano, que Cristo reinará pessoalmente na terra, e que a terra receberá a sua glória paradisíaca. Então está falando sobre o milênio aqui, nós acreditamos que Cristo vai reinar a terra no milênio também, e a coligação de Israel, cada um vai ter sua parte de terra também, tá bom? Então, eu quero agradecer por vocês terem estado aqui. Se vocês quiserem compartilhar uma experiência de como coligar Israel, de uma experiência missionária, de uma coisa que você compartilhou o evangelho com alguém, compartilhe aí comigo pelo WhatsApp ou no canal, tá bom? Algo que você ajudou alguém a conhecer o evangelho ou como você conheceu o evangelho também. Então, eu quero saber. Se você não quiser escrever muita coisa, escreve aí somente se você é converso na igreja, se você foi batizado ou se você já nasceu dentro do convênio, né? Que pais que já eram membros da igreja, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, por estarmos sempre juntos aqui estudando as Escrituras. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.